E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia a todos. E aí, como é que estamos? Bom dia. Prontos para voltar? Quem sabe o ano que vem a gente volta aqui, né? O pessoal que está fazendo a parte prática está gostando de voltar aqui na universidade. Espero que se der tudo certo, né? Ano que vem vocês estarem aqui também. Nós vamos continuar hoje a aula de volumetria de neutralização. Na aula passada, nós ficamos trabalhando com cálculo de pH, lembra, né? Ácido forte, base forte, ácido fraco, tampão. Nós só não fizemos hidrólise, mas a hidrólise eu quero fazer durante uma titulação. Então, só para relembrar, né? A volumetria de neutralização é uma técnica utilizada para análise de ácidos fortes ou fracos, bases fortes ou fracas, ou sais ácidos, né? Ou sais básicos. Então, você pode também analisar qualquer tipo de substância que tenha essas características. Na volumetria de neutralização, nós aprendemos a trabalhar com as solúveis em água ou em outro solvente. E na analítica 2 instrumental, você vai trabalhar com a potenciometria, ou seja, o equipamento, né? E você consegue também determinar a quantidade através de uma curva-titulação. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Na prática, nós vamos fazer isso, né, o mais breve possível. O que é uma determinação através da volumetria de neutralização? Então, é isso que nós vamos começar a falar para depois entrar na curva de titulação. Vamos falar sobre a titulação ácido-base. Na prática, nós temos um Erlenmeyer, onde você coloca o seu titulado. Nós colocamos o nosso titulante numa bureta. No caso, ácido-base, nós colocamos no Erlenmeyer gotinhas do indicador ácido-base, que é o que serve, e nós vamos detalhar mais lógico isso, mas para que serve o indicador ácido-base? Ele serve para indicar o volume do titulante necessário para alcançar o ponto de equivalência ou o volume de equivalência. Então, para que serve o indicador? O indicador, ele mostra o ponto final da minha titulação. O que é o ponto final? O ponto final é quando muda de cor. Então, através da mudança de cor, de quem? Do indicador, eu consigo determinar o ponto final da minha titulação. Ou seja, a hora que eu fecho a minha torneira, que para de cair o titulante sobre o titulado. Quanto mais perto o ponto final for do ponto de equivalência, melhor. Por quê? Porque no ponto de equivalência, a quantidade de ácido
é exatamente igual à quantidade da base. Lógico que depende do balanceamento, né, da relação estequiométrica entre o ácido e a base no ponto de equivalência. Sem eu saber o ponto final, eu não consigo determinar o ponto de equivalência. Então, nós temos duas situações. Nesse primeiro momento, na volumetria de neutralização, nós vamos usar o indicador para ter essa função, ou seja, ele vai mudar de cor, eu sei que eu estou no meu ponto final. Quanto mais perto o ponto final for do ponto de valência, menor é o erro. Então, também nós vamos determinar isso. Então, nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos fazer os cálculos teóricos envolvendo pontos de equivalência e vamos também, durante a nossa titulação, aprender o ponto final de uma titulação e qual é o erro, ou qual pode ser o erro, quando eu comparo o volume no ponto de final com o volume no ponto de equivalência. Essa daqui, que é o que eu necessito para fazer o cálculo de uma concentração, de um teor, que também nós vamos fazer hoje. Ok, até agora? Lembre-se, né? Se você quiser perguntar, você pode perguntar a qualquer momento. No chat eu dou uma olhadinha, ou se você quiser dar um oi primeiro, depois pode perguntar. Ok até aí? Então tá. Então vamos dar uns exemplos. Então, no meu primeiro exemplo, eu vou usar como titulante uma solução de hidróxido de sódio 0,500 mols por litro. Então, eu tenho a concentração do meu titulante. O meu titular vai ser uma amostra de HCl que eu não sei a concentração. Mas eu sei que eu coloquei um volume de HCl de 20 ml. Ou seja, no meu LMAE, eu tenho 20 ml de HCl, cuja concentração eu não conheço. E o indicador, nesse caso aqui, pode ser a fenolftaleína. Então, nesse caso aqui, o indicador... Depois nós vamos falar mais, né, sobre os indicadores. Tá? Bom, coloquei 20 ml de HCl, que eu não conheço a concentração, 3 gotinhas de fenolftaleína, e vou titular com NaOH 0,0500 mols por litro. Ó, 3 casas, depois do último 0, tá? 2 casas, por causa do volume. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou falar para você que eu gastei deste NaOH, eu gastei 14,80 ml para que a fenolftaleína mudasse de incolor para rosa. Mudasse de incolor para rosa. E eu quero saber, então, qual é a concentração do HCl. É isso que eu quero saber. Quando você vai trabalhar com esse tipo de volumetria, como qualquer uma outra reação química, eu preciso conhecer a estequiometria da reação. Nesse caso, eu sei que o HCl reage com o NaOH de 1 para 1, formando NaCl e água. Reação de neutralização, não é isso? Deixa eu virar. Então, aqui a proporção é de 1 para 1. Portanto,
no ponto de equivalência, a quantidade de matéria do HCl é igual à quantidade de matéria do NaOH, ou número de mol. Eu sei que concentração é mol por volume, portanto, número de mol é concentração vezes volume. Substituindo aqui, concentração do HCl vezes volume do HCl, concentração do NaOH vezes volume do NaOH. A concentração do HCl é o que eu quero. Qual é o volume de HCl? 20 ml. Qual é a concentração de NaOH? 0,0500 vezes qual é o volume de NaOH que eu gastei até o ponto final? 14,80. Observe que, nesse caso, como eu tenho volume aqui e volume aqui, pode ser em ml ou pode ser em litros. Tanto faz, porque você vai cortar as unidades de qualquer maneira. Então, qual é a concentração de HCl? Faz a continha para mim. Coloca no chat. Enquanto eu pego uma água aqui. Estão fazendo a continha aí? Não, nós vamos conversar sobre a fenolftaleína, tá? Hoje você vai entender que o termo ácido ou básico não deve ser usado para indicadores, não. Nós vamos fazer as continhas mostrando que ela pode ser usada dos dois modos, só que um vai ter um erro maior do que o outro, tá? O indicador, ele muda de cor dependendo do pH. Se o meio é ácido ou básico, depende. Tem indicador que começa no ácido, vira no básico, tem uns que começam no básico, vira no ácido, tem uns que só vira no ácido, tem uns que só vira no básico, tá? Então esquece esse meio ácido, meio básico aí, tá? 00370, confere aí, galera. Todo mundo achou? Ó, 3 casas depois do último 0, hein? Não esquece. Alguém não encontrou o 00370? Bom, só que seria muito simples eu achar só a concentração. No dia a dia, a maior parte das vezes, você vai trabalhar com teor. Como a minha amostra é líquida, você vai trabalhar com teor peso por volume. Então, vou fazer aqui no cantinho, hein? Olha aqui. Fazer aqui no cantinho. Se além da concentração de HCl, eu quiser o teor peso por volume de HCl, e antes disso eu vou abrir a minha tabela periódica aqui para usar os valores dela. Ok? Abrir. Então, eu vou transformar concentração em mols por litro em teor peso por volume. Ok? Então, vamos lá. Ó, o que está escrito aqui? O que é 0,0370 mols por litro? Você concorda que é a mesma coisa eu escrever 0,0370 mol
em 1000 ml. Não é? Mol por litro? Olha, se 1 litro tem 1000 ml. Então, o que acontece? Toda vez que você falar em percentual tem que envolver o 100. Nesse caso, em vez de 1000, você vai trazer para 100 ml. Então, quantos mols, se tem 0,0370 em 1000, em 100, quanto vai ter? A 10ª parte, concorda? Então, vai ser 0,00370 mol. Isso daqui é o que tem em 100 ml. Eu não vou fazer a conta de novo, não. Aqui eu só estou indicando que eu tenho essa quantidade de mol em 100 ml. Ok até aí? Então, eu transformei mols por litro, em vez de 1000 ml, para 100 ml. Só que eu não quero mol para 100 ml. Eu quero massa, porque é percentual peso. Como eu transformo um mol para massa, gente? 1 mol de HCl pesa, vamos pôr aqui na calculadora, o hidrogênio 1,008 mais o cloro 35,45, 36.458 gramas. Mas eu tenho 1 mol? Não, né, gente? Ó, eu tenho 0,00370 mols. Então, eu vou ter X gramas. Esse daí vezes 0,00370. Vai dar 0,1349 gramas. Ó, preste atenção. Até aqui é matemática. Eu transformei, em vez de 1000, eu quero para 100. Ô Luiz, mas por que você quer para 100? Porque eu quero percentual peso por volume, ou seja, massa para cada 100 ml. Descobri que se em 1000 tem 0,0370, em 100 vou ter a 10ª parte. Eu não quero mol, eu quero massa. Então, 1 mol pesa 36.458, essa quantidade de mol X. Matemática. Agora vamos para a química. O percentual peso por volume é essa massa aqui. Só que sempre trabalhando como é percentual com 2 casas decimais. Ou seja, eu tenho 0,13 gramas para cada 100 ml de solução. Por que é importante você entender isso? Eu não falei para você da onde eu tirei esse 20 ml. Se eu tivesse preparado 5 litros de amostra, 10 litros de amostra, 1000 litros de amostra, o percentual para cada 100 não muda. Aí você pode fazer a continha que você quiser. Se eu tiver 2 litros de amostra, se em cada 100 eu tenho essa massa, em 2000 eu vou ter X. Ou seja, você consegue determinar a quantidade em massa de HCl em qualquer volume que você estiver trabalhando. Olha no quadro, entende e pergunte, faz favor. Minutinho para você olhar e, se não tiver entendido uma parte, me fala. Professor, quando faz a titulação com fenolftaleína, ela fica com a cor rosa quando atinge? Isso, de incolor para rosa, exatamente. Se você fizer bem adequadamente, um rosinha bem claro. Se a sua bureta ou a sua técnica não for muito adequada, um rosa mais escuro. Mas a ideia é parar no rosa bem clarinho.
professor, nesse finalzinho aí, é percentual pH? Oi? No finalzinho aí é percentual, porcentagem, né? pH, o resultado. PV, por volume. Ah, sim. Ok. Peso por volume. Professor, o senhor falou que às vezes, sei lá, num exemplo, pode ter 5 litros. Aí essa substituição faz ali naquela regrinha de 3 que o senhor fez para 100 ml? Não, porque o que acontece é o seguinte: você pegou uma amostra, por exemplo, tem um tambor aqui, um frasco de 5 litros contendo HCl, a minha amostra. Mas desses 5 litros, eu só peguei 20 ml para fazer a titulação. Como eu tenho essa relação, 0,13 para 100 gramas, é só fazer a regra de 3. Se eu tenho 0,13 gramas de HCl para cada 100 ml, se eu tiver 5.000 ml, ou seja, os 5 litros, eu vou ter X. Tá vendo? Então, por isso que eu trabalho com percentual para 100 ml, porque não importa qual seja o volume inicial da sua amostra, você só faz uma regrinha de 3 e você consegue determinar a massa dele lá. Por isso que se usa sempre 100 ml, que é um percentual que aí você transforma de qualquer maneira. Tanto faz ser 5 litros, 10 litros, meio litro, não importa. O percentual é para 100. Aí você transforma como você, como a sua necessidade, né? Entendi, obrigada. Professor, Sim. se fosse em gramas, você só colocaria, faria como, na verdade? Que eu não entendi. Se fosse para peso-peso, massa-massa, né? A relação. Sim, aí, por exemplo, no caso do HCl, ele é um ácido líquido, né? Sim. Sim, mas vamos supor o seguinte. Vou dar um exemplo. Espera que eu vou te dar um exemplo. Tá bom. Deixa a galera entender aqui, que aí eu vou te dar um exemplo. Pode apagar, gente? Pode. Então, vamos lá. Deixa eu... Eu falei para vocês, acho, né? Se eu não falei, vou falar. Você tem que imaginar como você estivesse aí na sala de aula, tá? Se você quiser falar, São Luiz, você espera eu copiar? Não tem problema não, eu espero, tá? Vai estar gravado? Lógico, né? Tá? Mas, tá bom? Ou se não, dá um print na tela, na hora. Ou se fala, Luiz, espera aí. Aí eu espero para você me falar onde é que você está com a dúvida, tá bom? Vamos tentar nos interagir mais aí para... Primeiro, vamos fazer um outro exemplo muito parecido. Vamos colocar aqui 0,150 mols por litro de NaOH. Vamos colocar aqui 35 ml. Só que agora de HNO3, tá? O ácido nítrico. E vamos colocar um volume aqui de 50 ml. Eu quero que você calcule para mim a concentração do HNO3. E eu quero que você calcule o percentual peso por volume do HNO3. Então, primeiro vocês vão fazer isso para mim. Hidrogênio 1, deixa eu pegar aqui, 008. Nitrogênio 14,007. Oxigênio 15,999. Então, faz para mim aí determina a
Professor, Oi? é para determinar aí a concentração e o volume? Sim, a concentração do HNO3 e o percentual peso por volume do HNO3. Tá. Do Ali mesmo tá o volume jeito. do HCl, é isso mesmo? É? Oi? Ah, não é do HNO3, né, gente? Ah, do HNO3, né? Estamos falando do HNO3 agora. Concentração do HCl? Não, agora é o HNO3 que eu quero. Não tem nada de HCl, não. Coloquei o HNO3 aqui no Elemire e vou titular com NaOH. Zero noventa 940 é a concentração e 0,44 é o percentual.
0,66. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer sempre, e lembre-se, gente, nós estamos na química analítica. Não fala geometria analítica, não é cálculo analítico, não. É química analítica. Portanto, eu tenho que resolver quimicamente os meus exercícios, os meus exemplos. Por que eu estou falando isso? Porque, quimicamente, o HNO3 reage com o NaOH, formando NaNO3 mais água. Ou seja, a proporção é de 1:1. Então, eu tenho que mostrar isso para eu saber que é de 1:1. Ou seja, no ponto de equivalência, eu posso escrever que a quantidade de HNO3 é igual à quantidade de NaOH. Por que eu posso escrever isso? Ué, porque a reação é de 1:1. Ou seja, a concentração do HNO3 vezes o volume do HNO3 é igual à concentração do NaOH vezes o volume do NaOH. Substituindo, concentração do HNO3 é igual. Qual é o volume? 50. Qual é a concentração do NaOH? 0,150. Qual é o volume até o ponto de equivalência? 35. Então, a concentração do HNO3 vai ser igual a... Vamos fazer a continha aqui. 0,150 vezes 35 dividido por 50. 0,105 mols por litro. Todo mundo achou 0,105 mols por litro? Bom, essa é a concentração em mols por litro. Agora eu quero percentual peso por volume. Então vamos lá. Ó, se você quiser fazer, gente, direto, pode. Em vez de fazer a regra de 3, pode fazer direto, tá? Eu estou fazendo a regra de 3 até você entender bem. Então vai ser 0,105 mols em 1000 ml. Em 100 ml vai ser X. X vai ser 0,0105 mol. Se um mol pesa, quanto que pesa um mol? Escreve no chat para mim aí, quanto que pesa um mol do HNO3? 63,005? Isso? Então, 0,0105 mols X. Então, 0,0105 vezes 63,005, 0,66 gramas de HNO3. Então, essa é a massa para 100 ml. Então, o percentual peso por volume é 0,66 gramas para cada 100 ml. Certo? Agora, como a nossa amiga aí perguntou, olha o que eu vou fazer agora. Ó. Vamos supor que essa solução aqui, ó, esta solução, ou seja, esses 50 ml que você titulou,
foram colocados para fazer essa titulação, foi colocado para fazer essa titulação, ou seja, foi dissolvido nesse volume de 50 ml 0,5 mil gramas de amostra. Bom, quando eu falo amostra, gente, é porque eu estou falando que é uma amostra que contém HNO3. Eu não estou falando que é 0,500 de HNO3, não. Se eu estou fazendo uma análise, eu estou fazendo uma análise de uma amostra que contém algo que eu estou estudando, tá bom? Eu não vou falar que eu coloquei 0,500 de HNO3. Ué, se eu sei que é 0,500 de HNO3, para que eu estou fazendo análise? Não preciso fazer análise, não. Então, olha aqui como é simples. Só que você tem que entender o que é isso daqui, ó. Você tem que entender o que é isso. Ó, eu coloquei 0,500 gramas em 50 ml. O meu teor peso-volume não é 0,66 em 100 ml? Em 50 ml é quanto? Concorda que é a metade? Arredondar para baixo? Não. Não, porque o meu deu 0,6615. Então dá 0,66. Ok, ó. Olha aqui, a minha amostra não é de 50 ml. O meu teor é de 100. Então, em 50, eu tenho a metade disso. Ou seja, eu tenho 0,33 gramas. E aí é só fazer uma outra regrinha de 3. Olha aqui. 0,5000 gramas de amostra equivale a 100%. O 0,33 gramas de HNO3 equivale a X. Então, o X vai ser 0,33 vezes 100 dividido por 0,5. Dá 66%. Só que agora, ó, é peso por peso. Então, olha a diferença. Aqui é peso por volume. Aqui é peso por peso. Por quê? Porque eu tenho a massa da minha amostra. Estão vendo? Eu tenho a massa da minha amostra. Entenderam, gente? Dá um retorno aí para... A massa da amostra é o 0,5000 gramas aqui. A massa da amostra. Isso tem que ser dado, tá? Lógico. Tá bom? O percentual peso por volume, eu não preciso saber qual é o volume inicial da minha amostra, não. Porque já está relacionado com 100. O peso por peso, eu preciso te dar a massa da amostra, porque você só consegue resolver isso se você conhecer a massa da sua amostra. Ok, pessoal? Certinho. Bom, então vamos apagar aqui.
Agora, vamos dar um exemplo que não é de 1 para 1, sim de 1 para 2 a proporção. Vamos supor que eu queira titular o H2SO4. É um ácido forte, só que é um ácido diprótico, ou seja, tem 2 hidrogênios. Quero titular com NaOH 0,180 e gastei até o ponto final, usando a fenolftaleína como indicador, 40 ml. Qual é a concentração do H2SO4? Qual é o percentual peso por volume do H2SO4? Então, você tem, como eu falei, você tem que sempre pensar primeiro na equação, nesse caso, H2SO4 mais NaOH. O H2SO4 é um ácido forte. Então, para neutralizar os 2 hidrogênios, precisa de 2 NaOH. Vai formar o Na2SO4 mais 2 moléculas de água. Então, agora a proporção é de 1 para 2. 1 para 2. No ponto de equivalência, a quantidade de H2SO4 em relação à quantidade de NaOH. Eu preciso de 2 aqui para 1 aqui. Ô Luiz, mas peraí, ó. É de 1 para 2. Então, vê se você entende e não esquece mais, hein? Olha aqui, ó. O que está escrito aqui? Não está escrito 1 mol para 2 mols? Não é que está escrito lá? Ok? Agora, olha bem. Se eu tiver 20 desse, ó, se eu tiver 20, você concorda que tem que ter 10 desse? Não é de 1 para 2? Concorda? Ó, se eu tiver 20, é 10. Por quê? É de 2 para 1. Então, de 2 para 1. Só que é quimicamente. Matematicamente, olha aqui, ó. Se eu colocar um igual aqui, eu preciso de 2 vezes 10 para ser igual a 20. Tá vendo? Ó o 2 aqui e olha o 2 aqui, ó. Por isso que eu sempre inverto. No ponto de equivalência, a quantidade de H2SO4 é o dobro da quantidade de NaOH. Tá certo? Ok, pessoal? Bom, se você entendeu isso, agora é só substituir 2 vezes a concentração do H2SO4 vezes o volume do H2SO4 é igual à concentração do NaOH vezes o volume do NaOH. Isto eu quero, isto eu tenho, isto eu tenho, isto eu tenho. Então, calcula para mim, enquanto eu tomo meu cafezinho, calcula para mim aí a concentração do H2SO4. Lembrem, ó, volume eu tenho, concentração eu tenho, volume eu tenho. Falta só achar a concentração. Vou tomar meu cafezinho enquanto você faz para mim. Aí anota a sua dúvida, que eu já estou voltando.
O 2 está no NOH na proporção na reação química. No ponto de equivalência, aí inverte. No ponto de equivalência que inverte. Não aqui, ó. Aqui você tem que se lembrar. Se eu tenho 20, eu tenho 10, como é que 20 se torna igual a 10? Quando eu multiplico por 2. Então, olha aqui. Observa essa proporção. É de 1 para 2. Ok? 1 para 2. O que significa isso? Se eu colocar 10 mols deste, não é de 1 para 2? Então tem que ter 20 mols desse. Ok? O que está escrito aqui, gente? Ó, que o NOH não são 20. O que é 20? 20 são 2 vezes 10. Então, no ponto de equivalência, para um ficar igual ao outro, eu preciso multiplicar por 2. Porque se aqui for 20, como é que 20 fica igual a 10? Multiplicando por 2. Por isso que inverte a posição. Aqui é a reação química. Aqui é no ponto de equivalência. O ponto de equivalência é quando a quantidade de um fica exatamente igual à quantidade do outro. Tá? Aqui é a relação, aqui é a quantidade. Tá bom? Vê se ficou claro. Tá? Então, a reação química é uma coisa, o ponto de equivalência é outra. Aquele caso do 66, ó, se tivesse dado 0,654, aí arredonda para baixo. 0,656, aí arredonda para cima. Alguém já achou a concentração aí? É a partir de qual número? Não, abaixo de 5 é para baixo, acima de 5 é para cima. E 5 tanto faz para baixo ou para cima. Você tem que entender a situação. Massa são 4 casas decimais. Então, você vai arredondar lá da quinta para a quarta. Concentração são 3 casas e depois do último zero. Não depois a vírgula, do último zero. Então, 0, 0 qualquer coisa, 0, 0, 0 qualquer coisa, e assim sucessivamente.
Então, depende o número de casos que você quer para arredondar, né? 0,180 mols por litro? Todo mundo está achando isso? Ó, usando essas massas moleculares, calcula para mim o percentual peso-volume aí, então. Usando essas massas moleculares, calcula o peso por volume para mim. — 1,76. Confere aí, galera. Bom, então você vai dar uma estudada, né? De 1 para 1, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 3, o raciocínio é o mesmo, tá? É só não confundir. A reação é uma coisa, no ponto de equivalência é uma outra maneira de se enxergar. Agora, olha o que nós vamos fazer. Acabei de te mostrar como fazer o cálculo quando eu tenho no LMI um volume de ácido, por exemplo. Quando eu tenho na mureta a solução de base, cuja concentração eu conheço.
E no ponto de equivalência, quando a quantidade de um se torna igual à quantidade do outro. Eu vou agora estudar teoricamente o que está acontecendo dentro do Erlenmeyer. Esse estudo teórico é chamado de curva de titulação. Então, olha o que vamos fazer. Ó, eu vou colocar no meu Erlenmeyer 50 ml de HCl 0,100 mols por litro. Então, ó, eu tenho volume e tenho a concentração do HCl. Eu vou colocar na minha bureta uma solução de NaOH 0,100 mols por litro também. E agora eu vou estudar o que está acontecendo aqui dentro se eu for variando esse volume de NaOH aqui, ó. Ou seja, eu vou adicionar de pouco em pouco e vou ver o que está acontecendo aqui dentro. Mas como eu vou acompanhar? Eu vou acompanhar da seguinte maneira, ó. Para cada volume de NaOH que eu estiver adicionando, eu vou calcular o pH da solução. Ou seja, eu vou fazer o acompanhamento do valor de pH do meu Erlenmeyer adicionando base. Entenderam o que eu vou fazer? Então, eu vou acompanhar teoricamente o que está acontecendo dentro do meu Erlenmeyer, tá? Usando o conceito de pH, o que nós vimos na aula passada, né? O cálculo de pH que nós vimos. Perfeito até aí? Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer, o primeiro cálculo é antes de iniciar a titulação. Ou seja, ó, não adicionei nada de NaOH aqui, não. Qual que é o pH dessa solução aqui? Qual é o pH daquela solução ali, gente? Antes de começar a minha titulação. pH igual a 1. Por que pH é igual a 1? Ó, a concentração do HCl é igual a 0,100. Como o HCl é um ácido forte, o que é um ácido forte mesmo? Um ácido forte é aquele que ioniza completamente. Lembrando, né? Eu escrevo H+, mas é H3O+. Ou seja, se aqui é 0,100, aqui é 0,100, aqui é 0,100. Eu tenho a concentração de H+, portanto, eu consigo calcular o valor de pH. Menos log de H+, pH menos log de 0,100, pH é igual a 1. Aula passada, cálculo de pH de ácido forte. Como é que eu sei que o HCl é um ácido forte? Porque ele não tem Ka, não tem a constante de ionização. Então, se ele é um ácido forte, ele ioniza completamente. Ele ionizando completamente, a concentração do HCl é igual à concentração do H+, do H3O+. Portanto, o pH que é menos log de H+, menos log de 0,100, que dá 1. Entenderam até aí?
Ok? Então vamos lá. Volume 0, ou seja, antes de eu adicionar, o pH é igual a 1. Vou apagar aqui o quadro. Só um minutinho. Voltei. Aqui, faça favor, rapidinho, hein? Todo mundo que está assistindo agora a minha aula, coloca um sim aí na frente, aí, um ok. Coloca um ok no chat aí. Agora. Não, estou pedindo para vocês fazerem isso porque eu pergunto se está tudo certo, 3 pessoas só respondem sim. Então, ou significa todo mundo. Então, vamos combinar o seguinte, quando eu pergunto e ninguém responder, porque todo mundo entendeu. Então, vamos combinar assim, então, tá? Vou perguntar, não precisa nem responder sim, então, não. Se ninguém responder, é porque tá tudo ok, tá? Aí, se você quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade, tá bom? Aí não precisa nem responder sim, não. Só uma pergunta figurativa, como diz. Então, agora, olha o que eu vou fazer. Vamos adicionar 10 ml de NaOH. 10 ml de NaOH. E agora vamos determinar o pH da solução. Tenho 50, adicionei 10. O que vai acontecer com o pH naquela situação? Então, observe o que eu vou te falar agora. Nós vamos estudar volumetria de neutralização, precipitação, complexação e oxedução. São 4 tipos de volumetrias. Todas, nós vamos fazer isso que eu vou te mostrar. Lógico que depois uma parte modifica de reação para reação. Mas a parte inicial é exatamente igual. Então, eu gostaria muito que, vou explicar, se você não entendesse, eu vou por partes, porque depois chega um momento que vai mudar de uma para outra, mas até um certo momento é igual para todas que nós vamos fazer. Então, você vai me perguntar. Não precisa responder o sim, não, tá? Nós já combinamos, né? Não vai responder sim se entendeu, não. Se ninguém escrever, significa que está tudo bem. Se alguém escrever, aí eu respondo a sua dúvida, tá? E se você achar que não deve, porque a pergunta sua não cabe, infelizmente, eu sempre te dei essa liberdade, eu acho que você não precisa disso. Não tem pergunta fácil, não tem pergunta difícil. Eu estou aqui para te ensinar e você deve perguntar o que quiser, tá? Se você não quiser falar, escreve no chat. Se não, fale, que fica mais fácil, porque de repente a dúvida sua também é do seu colega, que também não quer falar, e aí não vai dar certo isso, né? Então, vamos lá. Nós estamos adicionando um volume de base dentro do Erlenmeyer. Vai acontecer uma reação química. Como é que eu faço, então, para o calcular? Então, a primeira coisa que eu faço é trabalhar com o número de milimols. Você vai entender por que eu gosto do milimol e não do mol. Milimol dá números maiores.
Números maiores significa possibilidade de erros de casas decimais menores. Quando eu trabalho com litros, então 10 ml é 0,010. Então você pode errar uma casa decimal, colocar mais ou menos, pode ser pior. Então eu trabalho com milimol, não preciso fazer essa transformação. Eu sei que concentração é mol por volume, ou seja, mol é concentração vezes volume. Então vamos lá, ó. Eu quero determinar qual é a quantidade de milimols do HCl. Qual que é a concentração? 0,100. Qual é o volume? 50. Então eu tenho 5 milimols de HCl. Ô Luiz, posso trabalhar com litros? Pode, sem problema nenhum, tá? Você pode trabalhar com litros. Aqui, em vez de milimol, você vai trabalhar com mol. Vai dar o mesmo resultado, tá? Eu só acho que quando você faz isso, transforma isso para litros, na hora de fazer a continha, pode dar uma casa decimal que você pode errar, tá? Só por isso. Qual é a quantidade de base que eu estou adicionando? Então, olha aqui, ó. A concentração da base é 0,100. E para esse exemplo, eu estou adicionando 10 ml. Então, eu estou colocando quanto? Ó, 0,1 vezes 10, 1 milimol. Nós acabamos de fazer um exemplo, e você já sabe que o HCl para o NaOH é de 1 para 1. Então, só de olhar aqui, ó, se eu tenho 5 mols de HCl e tenho 1 de NaOH, o que significa isso? Que vai estar sobrando HCl. Neste caso, é de 1 para 1. Mas nós vamos ver situações que não é de 1 para 1. Então, por isso que é importante eu calcular a quantidade em milimol. Ok até aí? Dá uns segundinhos para se ninguém manifestar, vamos lá. Bom, milimol, a quantidade que eu tenho para reagir. Eu tenho 5 milimols de HCl para reagir e tenho 1 milimol para reagir. A outra parte, a reação. Então, eu sei que o HCl reage com o NaOH, dando NaCl mais água. Toda reação química tem o início, I de início, tem o R de reação e tem o F de final, final da reação. No início, ou seja, aqui, ó, no início, qual é a quantidade que eu coloquei de cada um deles? Eu coloquei 5 de HCl e coloquei 1 de NaOH. Então, no início. No início, não houve reação química ainda. Então, eu não tenho nada de NaCl. E água, eu tenho tantão, né? Porque é tudo dissolvido em água, então não posso falar que a água é zero, né? Tem um tantão de água. Agora, olha a proporção. Não é de 1 para 1? Quem que vai acabar primeiro? Quem vai acabar primeiro é o menor. Quem vai acabar primeiro é o menor. Qual que é o menor? O NaOH. Então, menos 1 não é de 1 para 1? Então, menos 1 não é de 1 para 1? Mais 1 e mais 1. Comecei por esse, tá? Por que eu comecei por esse? Porque esse é o menor, é o limitante. A hora que ele acabar, acabou. Não tem jeito. No final, então, eu vou ter 4 desse, ou seja, do HCl, 5 que tinha menos 1 reagiu, nada de hidróxido de sódio, 1 de NaCl e a água que está lá, um tantão de água.
que eu fiz aqui, então? Eu montei a reação para saber quem está sobrando. Quem está sobrando é o HCl. Então, vamos agora determinar as concentrações. De quem que eu vou determinar? Ó, vou determinar do HCl. A concentração do HCl vai ser... Concentração, o que é mesmo? Mol por volume. 4 milimols dividido pelo volume total, hein, gente? Olha aqui. Eu tinha 50. Eu adicionei mais 10. Então, eu tenho agora 60 ml. Ó, da onde veio esse 4? Ué, da reação química. Da onde veio esse 60? Dos 50 que eu tinha, mais 10 que eu coloquei. Então, tem um volume total de 60. Olha que interessante. Lembra que eu trabalhei com milimol aqui? Ó, vou cortar o M do milimol com o M do mililitros. Vai sobrar o quê? Mol por litro. 4 dividido por 60. Opa. 4 dividido por 60 dá 0,0667 mols por litro. Se a concentração do HCl é essa, nós já acabamos de ver, né? Que a concentração do H+ também é a mesma. Portanto, o pH vai ser menos log desse valor. Então, log de 0,0667, 1,18. 1,18. O pH era quanto? 1. Com 10 ml de base, ele foi para 1,18. Dois minutinhos para você olhar com calma, e aí você vai me perguntar, tá? Se você entendeu, qual parte que não entendeu. Tá? Olha com atenção. Sim, você está cortando aqui, ó. Esse M aqui do milimol é 1000. Esse M do mililitros é 1000. Então, você vai cortar, o resultado da unidade vai ser mol por litro. Tá? Porque você trabalhou com milimol e com ml. Por isso que você achou lá, ó, quando você multiplicou por 50, você trabalhou com milimol. Por que o pH dá 1,18? Não entendi. Deu 1,1758. Ó, acima de 5, arredonda o quê? Para cima. Então, 1,18. O 4 é daqui, olha. Essa parte aqui, eu vou usar o final da minha reação. Por quê? Aqui era no início. Aqui, quando reagiu, aqui é o final. Então, quanto que sobrou no final? Sobrou 4 de ácido. Por isso que eu fiz a concentração. É a parte que está em excesso do ácido. Por isso que eu usei ele. Aqui, ó. O que é milimol? Milimol é 5 dividido por 1000. Isso vai dar mol. Tá? Isso vai dar um mol. Quando você trabalha com ml, ml é o volume por 1000. Então, ó, 1000 com 1000.
Por isso que vai dar mol por litro. Tá? É aquele M do milimol, é exatamente o 1000. O M do ml é o 1000. Então, quando você corta, sobra mol por litro, porque um está dividido por 1000 e o outro também está dividido por 1000, ou seja, a conta é a mesma. Calma, Thaís, nós vamos chegar lá. O NaOH não existe. Ó, aqui, ó. Houve a reação química, no final, não tem NaOH, ó. Tá? Houve uma reação química de neutralização. Então, eu tinha uma parte de ácido que foi neutralizada com uma parte de base. Portanto, não sobrou a base. Só tem o ácido. Sim, nós vamos ver também, Vitória. Gente, vocês entenderam este daqui? Então, vamos primeiro nesse, que depois eu vou dar um outro exemplo. Tá? Primeiro vou entender esse. Então, ó, primeiro monta a quantidade de milimol que você tem no LMI e está adicionando. Depois, você monta a reação para ver quem está sobrando. Depois, você calcula as concentrações de quem está sobrando e calcula o pH em função dessa concentração. Isabelle, ficou claro para você por que eu só usei o HCl? Porque o NaOH não tem NaOH, já que ele reagiu todo? Ótimo, beleza. Então tá. Para não apagar tudo, vou apagar só uma parte, tá? Olha aqui, ó. Bom, então, quando eu adicionei 10 ml, concorda que sobrou ácido. Agora, eu vou adicionar 50 ml. Vou adicionar 50 ml agora. De novo aqui, hein? Olha aqui, ó. De HCl, eu já tinha 50 vezes 50. Eu tenho, então, 5 milimols. Agora, eu vou adicionar 50 de base, portanto, eu vou ter 5 milimols. Olha, já estou estudando. Eu sei que a proporção é de 1 para 1. Se tem 5 de um e 5 do outro, significa o quê? Não vai sobrar nenhum dos dois. Mas vamos montar a reação. Tem que montar a reação, tá, gente? Não é prova de matemática, é prova de química. Então, tem que... Início, reação e final. Eu tenho 5 agora, 5, 0 e a água lá um tantão. Olha aí alguém que perguntou. Tá vendo que agora esse é igual a esse? Então, os dois são limitantes. A hora que acabar um, acaba o outro. Então, menos 5, menos 5, mais 5, mais 5. Vai sobrar nada de ácido. Vai sobrar nada de base. Vai sobrar 5 de cloreto de sódio e a água que está um tantão. No semestre que vem, vocês vão ver que esse cloreto de sódio pode interferir no pH, mas é muito pouco. No nosso caso, não vai mudar nada. Você entendeu que quando eu coloco 5 de base, não sobra nem ácido e nem base? Ou seja, está exatamente naquele ponto de equivalência, quando a quantidade do ácido é exatamente igual à quantidade da base. Exatamente esse é o ponto de equivalência.
Qual que é o valor de pH no ponto de equivalência? Então, vamos pensar. Olha aqui. Eu não tenho mais ácido, eu não tenho mais base, eu só tenho sal e água. Esse sal não altera o pH, sobrou para quem? Para a água. A água, gente, você já deve ter estudado isso, a água tem o seu equilíbrio. Esse é o equilíbrio da água. E quando eu estudo o equilíbrio da água, que tem uma constante chamada de KW, H+ vezes OH-, e como eu só tenho água no meu sistema, significa que essa quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, que nada mais é do que a raiz quadrada do KW. Ó, isto é igual a isto, ou seja, x é igual a x. X vezes x dá x ao quadrado. Como é que eu sei, então, o valor de x? Tirando a raiz quadrada desse. Dá 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Portanto, o pH menos log disso dá 7. Então, no ponto de equivalência de um ácido forte com uma base forte, o pH é igual a 7. Por que que é 7? Porque não tem ácido, não tem base, e o sal, derivado desse ácido forte com essa base forte, não influencia no pH. Portanto, só a água influencia no pH. E se eu só tenho água, eu tenho o equilíbrio da água, isso faz com que o meu pH seja 7. Pergunte se não entendeu, por favor. Professor, qual é a Oi. diferença ali na questão da água e do hidrogênio ali do papo? Qual é a diferença do líquido com aquoso? O líquido não entra na expressão do equilíbrio, né? Toda constante de equilíbrio, nem o sólido e nem o líquido entra. Então, só entra o H+ e o OH-. Você não divide pela concentração da água ali, porque a água é líquida. Então, se só tem o H+ e o OH-, e elas são iguais, então x vezes x, x ao quadrado é igual a KW. Então, para eu achar o x, eu tiro a raiz quadrada do KW. Quanto vale o KW? O KW vale 1 vezes 10 a menos 14. Então, a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14 dá 1 vezes 10 a menos 7. Daí que eu tirei a concentração de H+. pH menos log de H+, pH menos log de 1 vezes 10 a menos 7, que é igual a 7. Entendeu? Naquele volume 10, tinha ácido em excesso. No volume 50, não tem nem ácido e nem base em excesso. Portanto, o meu meio é neutro. E, por último, lógico, vamos fazer com 70 ml. Vamos ver agora o que acontece. Ó, estou adicionando agora 70 ml. Então, aqui continua 50, porque eu tenho 50 de HCl. E agora eu vou adicionar o 70 de base. Então, vai sobrar 5, vai formar 5 milimols de ácido. 70 vezes 0,1 vai formar 7 milimols de base. Olha que interessante, hein? Agora eu já sei, ó.
tem 5 de ácido, tem 7 de base. Significa o quê? Que vai estar sobrando base. Então, vamos lá. Início, reação, final. Eu tenho 5 desse, eu tenho 7 de base, 7, 0 e a água lá. Quem que é o limitante agora? É o menor, sempre o menor é o limitante. Então, menos 5, mais 5, mais 5. No final da reação, eu vou ter 0 de ácido. Não tem mais ácido, todo o ácido reagiu. Eu vou ter 2 de base, 5 de sal e a água lá que não me interessa. Olha aqui, gente. Agora está sobrando é base. Sobrando base. Então, na hora de eu achar as concentrações, eu vou calcular a do NaOH. Qual que é a concentração do NaOH? 2, que está sobrando, 2 milimol, que está sobrando, dividido pelo volume total. Olha aqui, ó. 50 que tinha, mais 70 que eu adicionei. Então, um total de 120 ml. Cortou M com M, vai dar 2 dividido por 120, 0,0167 mols por litro. Isso mesmo. NaOH significa que agora a concentração do OH-, base forte, aula passada, 0,0167 mols por litro. Se eu tenho hidroxila, eu não calculo o pH direto. Primeiro eu calculo o pOH. O pOH menos log desse valor. Então, log de 0,0167, 1,78. E o pH, como é que é mesmo? pH é 14 menos o pOH. Então, 14 menos 1,78, 12, 22. Então, agora, 12, 22 é o valor de pH. Olha, gente, 4 situações de cálculo de pH que nós vimos, hein? Primeiro, ácido forte somente no início. Segundo, ácido forte. Só que primeiro eu tive que montar a reação para saber quanto que ainda tinha dele. Depois, ponto de equivalência, quando não tem nem o ácido forte nem a base forte. Depois, quando está sobrando base. Então, você calcula primeiro o pOH e depois o pH. 4 situações de cálculos numa curva de titulação de ácido forte com base forte. Então, eu vou estudar desse modo, tá? Vou fazer os cálculos, entendendo tudo que eu tenho que fazer. Tá? Eu não quero só o pH, eu quero que você mostre tudo que está acontecendo lá dentro, teoricamente. Por quê, gente? Olha bem, na prática, você vai chegar no laboratório, vai medir o volume, colocar no LMR, colocar o indicador e fazer a titulação. Mas isso não precisa no bacharel para fazer isso, não. Isso um técnico faz. O que você precisa é saber o que está acontecendo lá dentro para interferir no processo caso dê algum problema. É exatamente por isso. Por isso que nós estudamos a parte teórica. Senão era só fazer o cálculo e ir na prática lá e ficar titulando. Então é muito importante que você entenda. E nós vamos fazer, como eu falei para você, são 4 volumetrias. Então, são vários tipos de cálculos que vão estar envolvidos. Em cada situação, um vai ser de pH, o outro vai ser de PAG, o outro vai ser de PDTA, PCA, o outro vai ser de potencial. Então, são vários tipos de cálculo. Mas, até essa parte aqui, ó,
E muitas vezes uma parte dessa vai ser igual. Depois só que nós temos que complementar para achar. Em vez de achar o pH, por exemplo, nós acharmos o pH, o PCl, PDTA, PCA, e assim vai. Perguntas aqui, gente? Sim. Eu sempre te dou quais os cálculos que você deve fazer, né? Nesse caso aqui eu dei um exemplo de cada. Tá? Mas eu sempre tenho que te dar. Por que nós fizemos isso tudo, né? A curva de titulação é isso daqui, ó. No Y é o pH e no X é o volume de MOH adicionado em ME. Se eu fizesse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 120, ia dar esse resultado aqui, ó. Se eu plotar esses pontos aqui, por exemplo, 10, 18, 50 e assim sucessivamente, ia dar aquela forma de curva, que nós chamamos de curva de titulação. Nesse ponto aqui, ó, que é o pH 7, que no nosso caso é o 50, que é exatamente onde muda a inflexão. Essa inflexão para aquela inflexão. Aqui eu tenho meio ácido, aqui eu tenho meio básico. Ácido, básico. Antes do ponto de equivalência, depois do ponto de equivalência. E aí, que eu vou começar só a falar sobre o indicador. Alguém lá atrás falou sobre a fenolftaleína, né? Então, olha aqui. A fenolftaleína, a fenol, ela muda entre 8 e 10 a sua faixa de viragem. Então, se eu pegar aqui no meu gráfico, olha aqui, ó. Aqui é o 8, aqui é o 10. Então, ó, aqui é quando a fenolftaleína passa de incolor. Antes disso, ela é incolor. Depois disso, ela é rosa. Então, ela muda de cor aqui. E observe por que eu preciso montar essa curva de titulação. Porque quando eu pego esse 8 aqui, tá vendo? Ó o ponto 8, e coloco ele aqui para baixo, significa que ele está bem próximo do meu ponto de equivalência. Ou seja, quando eu estiver fazendo a minha titulação, vai mudar de cor bem perto do ponto de equivalência. Então, por isso que eu preciso saber. Ah, eu posso usar qualquer indicador? Não, eu tenho que usar um indicador que muda de cor próximo do ponto de equivalência. É por isso que a fenolftaleína, nesse caso, é um bom indicador. Mas isso vai ser da próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar mais de indicadores e aí eu vou te explicar matematicamente qual é o erro de você usar a fenolftaleína, por exemplo, ou um outro indicador que nós vamos fazer. Perguntas aí, então, sobre a nossa curva de titulação? Na próxima aula, nós vamos fazer novamente, e aí eu vou explicar sobre os indicadores. Tá? O que você vai fazer até lá é refazer aqueles exercícios iniciais e fazer essa curva de titulação. E essa vai ser a atividade. A atividade vai ser cálculo de concentração, peso por volume, e cálculos de valores de titulação. Mesmo esquema, hein? Quando na atividade só tem lugar para você colocar a resposta, não tem a segunda correção. Quando é para você resolver, lá vai estar escrito.
Determine e resolva. Ou seja, essa vai ser corrigida, você vai poder fazer uma nova correção nesse exercício, mas uns vão estar só direto mesmo o resultado. Esse não tem direito a segunda correção. Acertou, acertou. Errou, errou. Certinho? Se você não sempre, né? 7 dias depois que eu postar, se você não conseguir colocar no dia, você me manda por e-mail o mais rápido possível, tá? E é lógico que a sua nota não pode ser igual dos outros. Então, não deixe para a última hora. Escreva bonitinho, escreva a caneta para quando você tirar foto e escanear, eu consigo enxergar. Se você fizer a lápis claro, não consigo olhar, tá? Então, faça a caneta para ficar bem visível. Alguma questão, alguma pergunta? Bom, então nós vamos parando por aqui. Tá? Uma boa semana a todos. E aí, questionamentos podem ser colocados no chat, tá? Ou lá no manda por mensagem, que assim que eu tiver, eu respondo. A questão seria interessante um portfólio para ficar mais espaçoso para você trabalhar, tá? Porque se tiver tudo muito apertado nas coisas, então aí é complicado. Olha, como é que você manda a tarefa? Olha, está no portal lá, né? O envio de tarefa. Então, você vai pegar o celular, vai tirar as fotos, vai escanear, tá? E vai mandar num arquivo só, de acordo com o seu nome, né? Do jeito que está lá no exercício lá. Tá? Tem que colocar o seu nome, o seu curso, qual a atividade, e em PDF, tá? Em PDF. Tá? Então, você teve uma semana e vai ter ainda mais um tempo. Então, procure saber como é que faz. Pergunte pro seu amigo, como é que você fez? É assim? O meu telefone é Android. É assim que faz. O meu é iOS, é assim que faz. Não deixe para a última hora, senão você não vai dar conta. Tá? É um arquivo só com a resolução. É interessante que seja um exercício em cada folha, para você ter um espaço para resolver. Porque não é matemático, é químico. Então, tem que ter toda a resolução para você chegar. Não. As questões com uma correção é só o resultado. Você vai ter lá só o espaço. Coloque a resposta. Aí você coloca só a resposta. Tá? Os que precisam de resolução, eu falo, questão 1, 2, 3 é só a resposta. Questão 4 e 5 precisa resolução. Vai estar sempre descrito quais que precisam e quais que não precisam de resolução. Tá bom? Então, gente, um abraço a todos. Vocês e seus familiares fiquem bem.